A paz, aqui estamos para continuar o estudo bíblico e na semana passada estudamos até o versículo 15, mas ficamos em começar hoje com o estudo da palavra testificar, testifico, testemunho, ou seja, essas palavras que têm uma raiz em comum e vamos começar com isso. E também tem a ver muito com a Bíblia, tem a ver muito com a igreja primitiva, é uma parte bem interessante. Então, vamos rapidamente, para não perder tempo, ver no pergaminho como é que fica. E depois vamos abrir a etimologia e um bocadinho. Então, este era o da semana passada. Vou pôr este outro por baixo. Espera aí um bocadinho. Uhum, uhum. Agora sim, já está melhor. Ajá. Então, como diz o versículo 14? Só para ter um pouco de contexto. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Aqui nós vamos entrar nas palavras testificar ou testemunha, não é? O testemunho. E eu quero vou ler o versículo, não vou parar muito, porque já vou apontar diretamente para as palavras que nos, que nos interessam um bocadinho mais desta vez. É, apécrice Jesus kai eipen autores. Can ego martiró, creo que observen esta, martiró peri emautu aleces estin ge martiria, martiria mu. Poti o oida posen elson kai pu upago humes de odaite posen erhomai kai pu upago. Aqui é, pois, já sei o que vão me dizer. Não estão a ver. Digo nada. Ah, está bem, muito bem. Desculpem. Como estão acostumados a só ver o Internet Explorer, eu esqueci que não estou a compartilhar o todo, não é? Ou seja, o Word. Então, este é o versículo 14. Vou ler novamente, e aqui eu arrumei para vocês ver, mas eu esqueci de compartilhar o Word, e é este. Pronto. Apegrice Jesus kai eipen autois. Canegó martiró peri emautu. Aleces estin gemartiria mu. Potig. Oida posen elson caipu. Hiupago. Hiumes de ucoidate posen erhomai caipu. Hiupago. Ya sé que son muchas palabras y fican así, no hay más. Vamos nos focar en dos. Este de aquí, que voy a poner en amarelo, y este de aquí, que eh, testifico y testimonio o testimonio. Ujú. Vamos a ver, que se lee, martiró y martiria. ¿A qué palabra en portugués y español lembra esas dos palabras? Martiró y marturia, ¿no? También voy a facilitar. Mártir, ¿no lembran de martiró y martiria como mártir? Y de facto ese, Marte. exactamente, mártir.
Y ese, Mártir, como Esteban, ¿no? sí, Como exactamente. Esteban, el martirio de o nuestro Señor Jesucristo, mártir. Sí, sí, como Esteban, o primero mártir da igreja primitiva. Eh, bueno, o primero en morrer en la cruz fue el Señor Jesús, mas quien se conoce como primero mártir Esteban y Tiago y de ahí todos sus apóstoles y la iglesia primitiva famosa por ter os mártires da fé, não é? E ainda hoje, ou seja, ainda hoje não acabou isso, mas na igreja primitiva foi o mais forte. Para Irma Rebeca y a Irma Paula, un bocadinho de batota, porque esto ya estudamos cuando estudábamos as cartas de Paulo, mas pronto, serve para que relembren. A raíz de mártir, mas ¿por qué? Porque aquí no texto no dice nada de mártir, olha, dice testifico y testimonio, ¿no? Aquí testifico y testimonio. No, no, o sea, a simples vista no tem nada a ver con mártires, nem nada disso. Então, qual é, como é que se liga, não é? E por qué de esta palabra surge a palabra mártir? Bom, mártir en español y en portugués. Eh, é assim, a palavra no grego clássico quer dizer testificar, testemunho, eh, ate- atestiguar uma coisa, dar protesta de alguma coisa, não é? E se vemos aqui a etimologia, nos confirma isto, não é? E que tem a ver com isso com a igreja primitiva? Pronto, para resumir, em resumidas contas, hoje está na moda, eh, nem todos gostamos muito de evangelizar na rua, não é? De evangelizar na rua ou falar de Jesus para outras pessoas, ou para os vizinhos, ou para a família. Nem sempre é tão fácil, não é? Há pessoas que, graças a Deus, têm esse dom e Deus dá uma facilidade para anunciar do Senhor Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito, todos os dias. E eu já vi isso acontecer, ou seja, que estão na rua e não conseguem evitar que se vem alguém, começam a falar logo do Senhor Jesus. E graças a Deus, essa é uma habilidade que Deus dá a algumas pessoas, não é? Y los restantes, no, para los restantes no es tan fácil, no es, no es tan simples. Se precisa às vezes un bocadinho de coragem, de força, não é? De ajuda de Deus, não é? Naturalmente. E então, para muitas vezes eu ouço que, que as pessoas falam, os crentes, eu, minha maneira de evangelismo é dar um bom testemunho para os meus vizinhos, não é? Y pronto, ¿no? Y con eso argumentan que por causa de eso ya no precisan de forma activa evangelizar, no precisan anunciar do Senhor Jesus de forma direta, sino a través do bom comportamento, ¿no? Mas cuando nos expresamos de esa manera, debemos tener un bocadinho de cuidado, porque sí, dar un bom testemunho y a través de nuestra vida una manera de evangelizar, sí, mas sería no tomar en cuenta a maneira como na igreja primitiva isso tinha un peso grande, ¿no? Porque esto da palabra mártir surgió, ¿no? Desde a época do Nero, que nas cartas de Paulo, é muito más fácil ilustrar este tema con las cartas de Paulo, porque Paulo, lembremos que na carta a Timoteo, una delas, na primeira, comenta que nós devemos orar pelas nossas autoridades e pelo que estiver no poder, no caso o presidente, o rei, o emperador. E que temos que pedir a Deus que ajude eles para que nós consigamos ter uma vida tranquila
y que de forma libre consigamos praticar nuestra fe, louvar a Deus, honrar a Deus, não é? É o que diz no capítulo 2 da primeira carta de Timóteo. E por que é importante isto que diz Paulo? Porque quando ele escreve esta carta, o, a autoridade no governo para Paulo era o imperador Nero. E ele foi conhecido por ser quem queimou Roma con tal de querer matar a los evangélicos, bueno, a los cristãos. Y él, Onero, es conocido por decir que os cristãos era un combustible pésimo para alumiar como lámparas na cidade de Roma. Nero dice isso porque ele pegava os cristãos e pendurava nas lâmpadas, nos postes, e acendia fogo toda noite. Ou seja, quando se acabava, quando se consumia a pessoa, ele tirava outra para substituir e assim conseguia dar luz à cidade de Roma toda a noite. E até Nero falava essa piada, não é? Que, que os crentes eram mal combustível para as cidades de Roma, para a cidade de Roma. E ele não fazia só isso em Roma, ele tentava espalhar isso em todo o império. Y mesmo con ese tipo de gobernante, Paulo escribe, tenemos que interceder pelos gobernantes, orar por ellos, pedir a Dios que ellos sean abençoados y así nos teremos una vida libre para adorar y de piedosa para Dios, ¿no? O sea, ya alguien, nos leemos eso y levamos muito así de forma tranquila, ¿no? Mas agora, orar por alguém que faz esse tipo de coisas como Nero e pedir a Deus que abençoe ele, isso e de forma genuína, não de forma forçada, de forma genuína, isso é só com o amor do Senhor Jesus é possível. Bom, e neste contexto que estou a falar, é que as pessoas que eram testemunhas, que testificavam de ser filhos do Senhor Jesus, que afirmavam que eram filhos do Senhor Jesus, que Ele era o Rei dos Reis, que se mantinham firmes, isso é dar testemunho, né? Eram aqueles que eram pegos e que levados e pendurados em um poste para servir de lâmpada na rua. Porque Atenero brincaba con la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que somos a luz del mundo, ¿no? Ah, entonces somos a luz del mundo, entonces realmente vamos a servir para ser luz en Roma. Y hacía ese tipo de piadas, ¿no? Y eso era dar testimonio. Y eso sí era evangelizar con minha, minha firmeza en que soy filho de Dios. En que mesmo me interrogan y preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. Pronto, vais para o circo. Te penduravam na rua, te torturavam. Isso era ser testemunha do Senhor Jesus, testemunha da fé. E por isso impactou tanto na sociedade romana da época. Já sabemos essas frases, não é? E naqueles livros que falam dos mártires, né? Que cada vez que matavam um cristão, 10 romanos se convertiam. Mataban otros 10 y así. Por eso es que era tan frenético. Eso impactó tanto en la lengua que a palabra grega, que quiere decir testificar al Señor Jesús o ser testemunha do Señor Jesús, que martiria o martiró o todas esas variantes, se transformó en un sinónimo de cristiano, que era mártir. Como este tipo de firmeza no Señor Jesús impactó a língua que na época se falava o grego antigo, mas impactou no latim e do latim passou para nós. E por isso nós, quando lembramos os cristãos que morreram dessa maneira por dar testificar do Senhor Jesus,
de utilizar a vida deles como testemunha para evangelizar, que nós já não falamos tudo isso, só falamos mártir, porque já para nós e para outras línguas como o português, o francês e todas essas que tiveram influência dessa época, herdaram isso. Já não utilizamos mártir como testificar, sino para nós mártir o martírio o martíria quer dizer um cristão que morreu, que foi torturado e que sofreu porque acreditava no Senhor Jesus. Essa é a raiz. E é para que lembremos, ¿no? Que exatamente, se realmente queremos, eh, falamos que para não ser difícil de forma direta anunciar ao Senhor Jesus com palavras e que preferimos utilizar nossa vida como uma maneira de dar testemunha e de anunciar ao Senhor Jesus, também temos que lembrar desta situação, não? E talvez pode acontecer, porque nos países onde hoje tem perseguição, aí aplica toda esta história. Aplica perfeitamente, porque manter firme a convicção de que eu sou filho de Deus e que eu servo ao Senhor Jesus, sim, em algum momento ou em algum lugar pode significar eu perder a vida ou ser torturado, não é? Ou passar toda a vida em prisão por causa disso. Vou dar um breve testemunho mais. Ah, olha, agora que estamos a falar de testemunhos, eh, que eu ouvi na campanha de evangelismo que participamos no mês de maio, em Estremoz, no interior de Portugal. Y eso fue directo de irmãos. Pronto, este ministerio que formamos parte está en más de 200 países y por eso compartilhamos testemunhos que son bonitos, así como os que falei a outra vez. Bom, este testemunho tem a ver com isto dos mártires. Como sabem, nós entregamos Bíblias, bom, normalmente Novos Testamentos, porque é mais barato que imprimir toda a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, de forma gratuita e em lugares públicos, por exemplo, as prisões. E sim, graças a Deus eu já participei de algumas aqui em Portugal. E da mesma maneira que eu participo aqui, há quem leva a palavra de Deus em outras prisões, em outros países, Novos Testamentos como esse que está ensinando a irmã Rebeca. Mas pronto. Então, este testemunho ocorre en Rusia, porque sí, en Rusia tem pessoas que forman parte deste ministerio, mesmo que seja de forma escondida, ¿no? También na China y na Coreia também. Enfim, então o que aconteceu? Aí, de uma maneira difícil de explicar ou de maneira milagrosa, ¿no? Como um milagre, foi possível distribuir Novos Testamentos numa prisão na Rússia, na época mais dura, né? Onde os evangélicos iam para a prisão, como estamos a falar. E então os russos levavam para a prisão aos evangélicos. Uhum. E numa dessas, e quando estão em prisão, os evangélicos são torturados, como objetivo de negar a fé, porque é mais ou menos como fazemos alguns árabes, não é? Falo alguns porque não todos são assim, não é? Mas que fazem isso de torturar ao crente até que ele nega ao Senhor Jesus e quando já abandona a fé, executam o preso, não é? E fazem também assim na Rússia. Torturam até que a pessoa nega a fé e quando negou a fé, matam ela, porque esse é o objetivo, que não se espalhe, que a fé não seja espalhada, não é? E então, em uma dessas execuções, não é? Um dos presos tinha um Novo Testamento como aquele que ensinou a irmã Rebeca, em russo. Eu tenho aqui, aqui em Braga, em ucraniano, em russo não tenho, mas em ucraniano eu tenho. Mas enfim. E então, o chefe, o comandante da prisão, né? E levou um dos novos
torturou um dos presos destes evangélicos, a- e, mas este, a diferença dos outros colegas, não negou a fé. Ou seja, foi torturado tão forte que morreu na hora, mas morreu firme na fé. E pronto, o comandante retirou o Novo Testamento para que ninguém pegasse, porque também eles não gostam, não é? Que outros tenham a palavra. E pronto, deixou, como tinha outras coisas a fazer, deixou na gaveta do escritório dele, o comandante. E passado assim muito tempo, como ele estava no momento de descanso, estava a procurar algo na gaveta dele, o comandante, e encontrou o Novo Testamento. E assim, porque assim começou a ler o Novo Testamento. E ele, o comandante, aceitou o Senhor Jesus. Ou seja, começou a ler o Novo Testamento ele sozinho no escritório dele e começou a conhecer os evangelhos, começou a ler mais, assim, rápido, né? E chegou um momento em que já não, o coração dele foi tocado, não aguentou mais e aceitou ao Senhor Jesus. Este comandante que torturava e matava os evangélicos e que fazia eles negar a fé, aceitou ao Senhor Jesus e pronto, renunció ao emprego lá na prisão e, e escapou de todo esse, pronto, de todo ese contexto, de toda esa estructura de gobierno y tornóse un crente y conoció otros crentes. Y un día que os que forman parte de este ministerio de los Gideões, como visitamos algunas congregaciones y iglesias para convidar a otros irmãos a formar parte, él reconoció o logotipo que está no, impreso no Nuevo Testamento y se juntó a un ministerio. Y agora este comandante, ele próprio dá o testemunho, este testemunho que estou a dizer, como, e ele próprio diz, não é? O que ele fez e faz, o que ele fazia, não é? O que ele fez, o que ele fez e fazia. E comenta como o Senhor Jesus alcançou ele e que ninguém pregou para ele, simplesmente começou a ler e como a palavra de Deus teve o poder para transformar ele. E, e pronto. Y él también comprende o peso que tiene esta palabra testificar, testimonio y mártir, ¿no? Entonces, lembren de esto y así pronto un día Aleluya, tal vez, aleluya, aleluya, gloria a Dios. mm, Foi y um sí, bocadinho com o Paulo, não é? Eu não perseguia e afinal depois ele converteu-se e foi um pilar depois para o Invejário. pues este Sí, comandante, bueno, ex comandante, ya no es comandante, ¿no? Sí, él fala más o menos como Pablo, ¿no? Que él se arrepente de todo que él fez. Como Pablo escribe que dos miseráveis él era o pior, Pablo escribe así también, porque también se lembra o que él fez y cómo el Señor Jesús da este arrepentimiento, ¿no? Profundo. Y o bom es que, por ejemplo, este ex-comandante, así como Pablo, ya no tem medo de anunciar a palavra de Deus e das consequências, porque ele, pronto, ele esteve no meio de tudo isso, não é? Antes de ser crente. E isso é bom para ele, não é? Ele já não tem medo de anunciar e de fazer tudo o que seja necessário para servir ao Senhor Jesus. E pronto. Já lembremos destas coisas e como a palavra de Deus e os crentes que ficam firmes em servir ao Senhor Jesus até o fim impactan ao mundo, ¿no? Tanto que impactaron as línguas, porque as línguas modernas en muitas existe a palabra mártir, mas ya sabemos que originalmente mártir no griego clásico, o en este caso na Biblia que o koiné, quer dizer testificar, ser testemunha do Senhor Jesus, né? Anunciar. Muito bem.
Eh, Disculpen que me extendí, mas esto ya cuenta como a gramática de hoy. Lembre-me isso. Se alguém quer anotar como en grego, vou mostrar a palavras em conjugação. Esperen aí um bocadinho. Aqui está. Martireo. Isso quer, pronto, dar testemunha, não é? Esto é o verbo. Se querem saber como seria ser testemunha, é martirion. Mas pronto, martireo, martirou o martirion. Deixem ver se encontro aqui para vocês. Olha, aqui está a palavra testemunha. Bom, também aqui estava aqui embaixo. Martíria. Aqui está. Testemunha. Muito bem. E é isso. Nos falta 3 minutos para acabar esta sessão. Então vamos ir ao intervalo. Quando voltemos, fazemos diretamente logo o estudo bíblico, porque já a parte da gramática já foi dada. Ok. Acho que a irmã Raquel está aqui a passar, então vamos esperar um bocadinho. Já anotei tudo. Já? Muito bem. Já. Então nos vemos daqui a 10 minutos. Até já. Até já. E Já voltamos do intervalo. eh, E pronto, tínhamos comentado este testemunho deste, deste russo que aceitou o Senhor Jesus e como é que aconteceu. E tudo isto também serve-nos para pensarmos que, por exemplo, agora que está a guerra, é normal que entre as igrejas se ore muito pela Ucrânia, o qual está bem, porque temos irmãos na Ucrânia e porque também, mesmo que não tivéssemos irmãos na Ucrânia, não é? Temos que pedir misericórdia de Deus sempre. Mas também temos que pedir pela Rússia, não é? Porque também temos irmãos na Rússia e acho que eles estão a passar pior, porque eles já estão há muito tempo embaixo de um governo que persegue aos crentes, não é? E também na China e nesses países todos. Muito bem. Então, o importante não é tomar partido das guerras, sino interceder, não é? Que Deus obre misericórdia pelos nossos irmãos e pelas pessoas no geral, não é? Sempre orar pela paz. Muito bem, continuemos. Vamos para o estudo bíblico. Eh, então, comentamos que tínhamos visto até o versículo 15 e vamos começar a partir do 16. O 16 vai começar a irmã Raquel, 17 a irmã Paula, 18 a irmã Rebeca. E se houver tempo, eu vou ver o 19 e repetimos, não? Então, comecemos. Versículo 16. Esse, na verdade, julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, só mais eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. ok. Eu sou o que eu testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vos me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Perguntas e comentários. 16. Ali ele está dizendo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só, mas eu e o Pai
que me enviou. Ali, como diz mais ali abaixo, está dizendo que quando eles diziam que quando duas pessoas estavam tendo a mesma opinião de um assunto, é porque era verdadeiro, era considerado como se fosse verdadeiro. E aí, então, mas a gente olhando assim como se eu fosse falar do que está escrito ali, mas na verdade a gente fala isso dessa frase, mas o que quer dizer sempre era, eles estavam questionando, e o próprio Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, ele não tinha como ele julgar se não fosse verdade, porque ele próprio era a verdade. Ele era a verdade, ele era a vida, ele era a verdade, e nele não havia mentira. Até gosto muito, porque todas as vezes que eles questionam ele de alguma coisa, ele não podia mentir, porque ele era a verdade. Então, quando perguntam, tu é o rei, né, dos judeus, ele disse assim, tu diz. Ele respondia uma pergunta, tipo, ele respondia a pergunta deles com a pergunta deles mesmo, porque eles se questionavam, porque é tu que está dizendo. Então eu vejo assim que ele era a verdade, e ele estava falando assim que, que se na verdade ele ia julgar, o meu juiz é verdadeiro, o juiz dele é verdadeiro, porque nele não tinha pecado, não tinha mentira, não tinha engano, né? E por isso que ele julgava na verdade. É isso que eu consigo entender, assim, vendo ali. Porque ele diz assim que é verdadeiro porque não sou só eu. E era ele e o pai. E o pai que tinha enviado ele. E o pai era a verdade. Ele veio para testificar do pai. Ele veio para dar o testemunho do pai. Então, o julgamento dele era verdadeiro, porque ele era a verdade. É isso que eu entendo. Não vou mais além. É isso que Pois, eu pois. entendo disso ali. E na mesma no versículo anterior, o Senhor Jesus, ele estava a reclamar porque eles só estavam a julgar segundo a carne, só estavam a falar de coisas que não compreendiam, e ele já tinha dito isto na cara deles muitas vezes, não é? Que eles só olhavam como o terrenal, e que o Senhor Jesus trazia uma mensagem e testificava do que ele viu no céu, não é? E na mesma ele diz, e eu nem estou a julgar a ninguém ainda, não é? Ou seja, não era o momento. E, e pronto, no 16 é a contraparte. E se eu fosse julgar, na mesma não estou eu sozinho, não é? Sou eu e o Pai. O qual é verdade, porque eles são um, mas pronto. Continuemos o 17. 17. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Pronto, como a irmã Raquel estava a dizer, não é? Ele no versículo 16, ele diz, ele fala no Pai, eu e o Pai, e aqui, porque a lei diz, não é, que é preciso haver é preciso ser dois para testificar, e ele, se eles quisessem também se meter com Jesus porque ele não estava a cumprir a lei, ele diz, não, na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, e o que ele afirmou atrás não é, porque ele diz que é ele e o Pai, por isso o Pai testifica dele, como ele também disse, não é? Ele não veio para alterar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então ele tem autoridade, não é para testificar, porque Deus é com ele. É ele e Deus, não é Deus que testifica dele. É isso que eu entendo aqui também. Muito bem, versículo 18. 18. Dice, eu sou o que testifico de mí mismo, y de mí testifica también o Pai que me envió. Bueno, que toda la palabra de Dios, todo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios es cristocéntrica. Fala de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Dios, el ungido de Jehová, el Salvador del mundo, nuestro Rey de Reyes, Rey de Reyes, todo nuestro Maestre, nuestro Rabí, toda la palabra testifica
significa y quién reveló la palabra, quién la inspiró, no Espíritu Santo, 66 libros. Oh, gloria a Dios. Pero también acá en Lucas 24, después de que resucita nuestro Señor Jesucristo, van dos caminantes de Maús. Es Lucas 24. Y entonces aparece, después de resucitar victorioso, aparece nuestro Señor Jesucristo y les pregunta, dice, él les preguntó, ¿cuál se explícame, explicaré qué aconteció a Jesús o Nazareno, que era varón, que se profeta poderoso en obras y palabras, diante de Dios y de todo pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen entre ustedes? Y dijo, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eran dos discípulos que durante más de 3 años vieron todos su predicación, su evangelio, sus enseñanzas, sus prodigios, maravillas, señales, milagros, y era poderoso, dicen, obras y palabras. Y la samaritana dijo, creo que tú eres el Cristo, paréceme que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el prometido, el Salvador del mundo. También Natanael le dijo Felipe, ven, quizá hemos encontrado al Cristo. Él testificó y él obró, cumplió toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios se cumplió en él, aleluya. Dice, yo doy testimonio de mí mismo y aunque lo dé de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque yo sé, dice, de dónde vine, de dónde salí, del cielo. Yo soy el pan vivo del cielo que descendió del cielo y vengo del Padre. El Padre me envió. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y yo doy testimonio de mí, y sí, mi testimonio es verdadero. O sea, él es el único que dice, yo soy. Y 8 veces lo dice en Juan, el Evangelio según Juan, el discípulo amado, y luego a 3 cartas de Joao y el Apocalipsis de Joao. Él siempre está diciendo, yo soy, como en Éxodo 3. También dice, y también mi Padre, el que me vio, también da testimonio de mí. Y cuando lo bautiza Juan el Bautista en el río Jordán, entonces dice en Lucas, y orando, o sea, el Señor Jesucristo orando en el agua allí en el río Jordán, cuando lo bautiza el profeta del Mesías Juan el Bautista, le dice, Señor, yo necesito, Señor Jesús de Nazaret, yo necesito que tú me bautices, pero tú vienes a mí y dice, calla, porque es necesario hacer toda justicia. O sea, él fue y es perfecto, cumple todo perfectamente, y lo dijo en Juan, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento en mí. Entonces, en ese momento dice que estaba orando, lo bautiza Juan el Bautista en el río Jordán y se abren los cielos y desciende como una paloma, no dice que una paloma, sino corporalmente como en forma de paloma, de pomba, descende el Espíritu Santo y se oye una voz desde Zeus. Este es mi amado hijo, mi filho amado, mi amado filo, en cual tengo mi contentamiento. Tengo que mi contentamiento se cumple ahí, la palabra de Dios en Isaías 42, Isaías 61, el ungido de Jehová, que lo envió a predicar buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos y a
consolar a los enlutados, todo lo que dice Isaías 61. Otra vez el Padre da testimonio. ¿Cuándo? En la transfiguración, en el monte ahí de la transfiguración, dicen que fue el monte Moria, no se sabe con exactitud, pero él a sus 12 discípulos aparta a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, también cuando resucita a Talita Cumi, la hija de Jairo, aparta a Jacobo, a Pedro, a Juan y el Getsemaní, dice, vengan y oren conmigo en el Getsemaní. Bueno, en el monte de transfiguración se oye otra vez la voz de Dios Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y agrega, a él hoy escuchadlo, pero no más escuchadlo, no nada más oidores de la palabra de Dios, sino hacedores, seguir sus pegadas, seguir las pegadas de Jesús, su ejemplo perfecto. Entonces, el Padre también da testimonio de él y estuvo, y el Señor Jesucristo lo dijo, mi Padre siempre está conmigo, mi Padre me ama, y él y yo uno somos, y él me envió a enseñar esta doctrina y a cumplir esta misión, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz en su obra de salvación completa, perfecta, consumada en la cruz del Calvario. Entonces, dice la palabra de Dios que escuchaban la voz, cuando también sus discípulos fueron testigos, cuando le habla el Padre, el Señor Jesucristo le ora al Padre, comunión con el Padre, oración, comunión, dice, Padre, glorifícate un nombre, Pai, glorifica tu nombre. Entonces dice la palabra de Dios, creo que en Lucas o Juan, que oyeron como un trueno fuerte, estruendoso, tremor, un trueno le ha hablado, y dice que el Padre le responde, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén, aleluya. Bueno, no más, hasta ahí. Muito bem, aqui a irmã Rebeca contou com muito detalhe como realmente isto já tinha acontecido, não é? E a evidência de que o Pai realmente deu testemunho do Senhor Jesus, em especial no momento do batismo de João. E mais em frente também na transfiguração, mas não chegamos lá ainda. Muito bem, 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Lá está, não é? Eles outra vez. Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vos me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Também esta é uma parte forte, não é? Porque ela estava a falar para os doutores da lei, não é? Sejam os fariseus, sejam os saduceus, sejam os que transcreviam a lei também, e eles se chamavam doutores, não é? E até podiam quase alguns dizer o Antigo Testamento de cor, não é? E mesmo assim não conheciam ao Senhor Jesus, nem reconheciam os sinais, ou pior ainda, alguns realmente reconheciam os sinais, não é? E sabiam que o Senhor Jesus fazia isto com autoridade e poder, mas por inveja só queriam atrapalhar, não é? E lá está. É duro, não é? Muito bem. ¿Quieren deixar por aqui ou pegamos outro bloco de versículos? Sim, levantem a mão rapidamente. Si quieren pegar otro grupo Se de... detuvo el internet, sí. Eu acho. É algum Sí. Iba bem. Iba bem. ¿Ya? Eu dou conta quando a minha, porque já está, ¿Ya? Voltei. já está de volta. Antes de... Espera aí.
Muito bem. Antes de ir embora ao internet, eu tinha comentado eh, que si querían pegar otro grupo de 5 versículos, no 4, o querían parar por aquí. ¿O qué hacen? Este, ¿Ten ánimo? podemos comentar o tal vez un bocadillo más de gramática, o comentar para aprovechar el tiempo. Y a Irma Paula, ¿o qué hace? ¿Quiere otro grupo de versículos o parar por aquí? Podemos fazer também o tempo, a gente não sabe quanto é que falta, não é? Que ainda não apareceu, mas sei lá, por mim, ou quiser, ¿Y a Irma não Raquel? sei, vamos ler. Pues avanzar. Avanzamos, está bien. Então, Avançar no capítulo, é isso. muito bem, sim, porque os Avanzar. capítulos são grandes. É, Então agora começa. Y esqueci quem começou. Bom, pode ser a Irma Raquel, depois a Irma Paula, a Raquel. Ujú. ou a Irma Rebeca e eu o 23. E era o 20, então? Sim, pode ser. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o aprendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. 22, Uhum. 22, ¿dónde está? Ok. Decían, pues, oh judeos, por ventura quererá matarse a sí mismo, pues dice, para donde eu vou, no podéis vos ir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Com mais vontade de ler o discurso, mas vamos comentar primeiro. 20. Ali, e essas palavras disse Jesus no tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Então, aqui já estava dizendo, o Senhor Jesus estava no templo, ele estava ensinando novamente, que era o que ele fazia, né? Nesses 3 anos de ministério, acho que 3 anos e meio de ministério que ele teve ali, há 3 anos, ele passou a maioria do tempo aproveitando tudo isso para ensinar. E toda a vida ele estava no templo, ele estava em todos os lugares ali, mas ele também ensinava no monte, ele ensinava no barquinho, no mar, em todos os lugares onde é que ele andava, ele estava ensinando, mas muitas vezes ele estava ensinando no templo. E ali diz que ninguém podia prender ele porque ainda não era chegada essa hora, como nós sabemos, né, que ele teve o tempo ali para esse tempo, esses 3 anos ali que ele estava, fazendo, era o tempo do ministério dele, onde que ele estava ensinando, onde que ele estava testemunhando, né, das coisas que tinha sido escrita através dos profetas para a vida dele. E ali ele veio cumprir o que estava escrito em Isaías, que quando eu até acho interessante que ele estava lá no templo e ele leu lá o Isaías 61, que ele disse, né, que o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, que ele tinha vindo para libertar os cativos. É muito bonito, então, ali tudo, e ele vai dizendo, e ele diz que, pô, por que que ele não tinha sido preso? Porque eles procuravam toda a vida de atrás, querendo incriminar ele, prender ele, porque eles sabiam o que Jesus estava fazendo, até porque quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, começa realmente a verdadeira perseguição. Então, eles procuravam de toda maneira, porque eles viram assim, que ele tinha feito, ressuscitado Lázaro, não tinha como esconder o que Jesus estava fazendo, e eles estavam de atrás para matar ele. Eles procuravam uma situação para incriminar ele de alguma coisa, só que ele não tinha. E também não ia acontecer, porque não tinha chegado a hora dele. Tudo estava determinado, já tinha a hora certa. É isso. Muito bem. Exatamente. E o que eu gosto mais, ele estava ensinando no templo. E os apóstolos depois, na igreja primitiva, eles faziam o mesmo. Ou seja, sim, congregavam em casas, mas lá está escrito que eles iam à sinagoga sempre, principalmente Paulo. Era onde ele gostava de começar a evangelizar
y ya después, conforme el Espíritu Santo mandaba, él ia para otros lugares, mas siempre comenzaba na sinagoga. Continuamos, 21. Aqui ele continua, não é? Jesus a dizer que ele retira-se, se buscar-me-eis, morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vós ir. Pronto, no fundo ele aqui, aquilo que eu estou a entender neste versículo, ele está aqui a dizer aos doutores da lei, né, que eles vão morrer no pecado deles, eles não vão ter salvação porque no fundo eles não é? Eles vão ser sempre pecadores, porque no fundo a arrogância deles, tudo aquilo que Jesus está a pregar, eles estão mais preocupados, não é? Em prendê-lo e matá-lo, do que ouvir aquilo que ele tem para dizer, depois de tudo aquilo que ele já tinha feito, não é? Todos os milagres. Mesmo assim, o coração deles está fechado por causa do pecado, não é? E aquilo que eu vejo. Um dos maiores pecados é a arrogância que eles têm e não aceitar Jesus porque ele é simples, não é? Não é como um deles que está lá em cima, numa posição social elevada. E depois ele diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. Pronto, aquilo eu não sei se entendi bem, mas aqui ele já está a dizer, né? Quando for para o paraíso, não é? E eles não vão poder entrar lá. Não sei se estou a entender bem isso, mas no fundo ele aqui já está a dizer qual vai ser o futuro deles. E pronto, é isso que eu entendo aqui neste versículo. Não sei se me estou a fazer entender ou se entendi eu bem o versículo, mas é mais ou menos isso que eu entendo aqui do versículo 21. Pois. E este versículo, sim, é mesmo isso. E este versículo ainda é duro, não é? Porque rara vez se ve que Ok. o Señor Jesús dice algo así tan fuerte, y morreréis no vosso pecado. Mas é que pronto o Senhor Jesus conhece todas as coisas, ele já tinha falado e falado, e também ele estava no templo e eles também, ou seja, eles de certeza já tinham visto tantos milagres, tantos sinais, eles já conheciam a palavra, eles já tinham sido exortados, repreendidos, todas essas formas. E sempre diz que mesmo no meio destas controvérsias sempre tinha um grupo que acreditava, um grupo que aceitava, um grupo, não é? Mas estes daqui não, estes em específico mesmo não. E pronto, pois sabemos que o Senhor Jesus, Deus, dá muitas oportunidades e a nós também, ainda para servir Ele ou quando nos convida para fazer algo, mas também não vai nos suplicar, não. Tem certo limite, tem certa paciência, até certo ponto, e se a pessoa diz não, pronto. Se não abrimos a porta, ele não vai arrumar a porta, não vai derribar, não. Por isso temos que aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá, ainda nós próprios, não? Na nossa vida. Muitas vezes estão todos connosco, não é? Uhum. E ele, aqui Vamos eu a acho que o IBA ficou outra vez sem internet. ver. Já voltei. Dá a impressão. Eu acho Sí, que sim. ese de Já Hoje, voltou. hoje o internet não está bom. Voltou. Mas pronto, comentávamos isso, que isso também nos inclui a nós. Deus nos dá oportunidades para nos arrependernos dos pecados, de comportamentos que Deus não gosta, de nossa personalidade, de muitas coisas, não é? Mas a Bíblia diz que ninguém pode brincar com Deus, não é? Tipo, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar para sempre e sempre. Ou como fala Paulo, Voltou. que alguns... ¿Aló? Tá. ¿Aló?
Hola, ya volteé nuevamente. ¿Aló? ¿Tudo? Sí, Oi. está bien. Pronto. Ya, sí oímos. Tá. O Ibex está indo embora, mas a gente continua aqui. Ah, muito bem. Sí. Já para já. Eu também já fui embora um bocadinho. Tá bem, então concluíamos isso, que sempre Deus nos dá oportunidades, temos que aproveitar quando é tempo. Muito bem, versículo 22. 22. 22 dice, decían pues los judíos, por ventura quererá matarse a sí mismo, pues dice, para donde yo voy no podéis vos ir. Bueno, otra vez la necedad de la ceguera del corazón, el corazón de Petra, estaban cautivos en sus pecados, en sus delitos, no eran libres, no veían sordera espiritual, y faltos de entendimiento, insensatez, no tenían temor de Dios, no tenían cordura. Y como dice Pablo, el, el que es espiritual, o sea, el creyente, el cristiano, el evangélico, el creyente, el que estudia la palabra de Dios, dice, el espiritual discierne lo que es espiritual, pero el carnal, el pecador, el criticón, el que juzga, el que murmura, el que fala, dice, no tiene entendimiento. Entonces decían, ¿a dónde se va a ir? ¿Se va a quitar la vida? ¿Se va a suicidar? No entendían las cosas de Dios, no entendían la palabra viva de Dios. ¿Y por qué no querían? ¿Por qué no querían? Porque su corazón estaba engrosado, sus ojos pesados, sus oídos pesados, cerrados. Y como profetizó Isaías, viendo ven, pero no, tienen ojos, pero no miran, oyendo ven, pero no oyen. Dice, para que no se conviertan y no se arrepienten los pecados, dice, y yo no los sane. Y se cumplió la profecía en ellos, no entendían las cosas de Dios, no entendían la profecía, no entendían la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la obra del Señor Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo, sus discursos, esa palabra poderosa, no entendían porque no querían entender, eran duros de corazón, incircuncisos, eran corazón de piedra, corazón de Petra muy feo. Y bueno, hasta ahí. Exatamente. Também isso também pode aplicar para nós quando, hum, pronto, nós também, como disse Paulo, dentro de nós tem carne e espírito, não é? E é uma luta contínua. E só quando sejamos aperfeiçoados, quando cresçamos espiritualmente, é que o Espírito Santo quer nos transformar, não é? Por isso, sempre que estudemos a Bíblia, temos que orar antes e pedir ao Espírito Santo, não é? Com humildade, que nos dê sabedoria e entendimento para poder compreender estas coisas e o que nos quer ensinar. Muito bem. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E é isso, não é? Ou seja, é o celestial, não é? O espiritual, é a vida eterna, o Zoe, todas estas coisas que temos comentado. E Paulo, por isso eu acredito que o Senhor Jesus teve misericórdia de Paulo e utilizou ele muito, porque Paulo também aprofunda nestes temas, dá muitos detalhes, tanto assim que o Pedro escreve numa das cartas de Pedro. Hay cartas de Paulo que son complexas. Él escribe, oh, Pedro, porque sim, tudo isto é complexo, mas o Espírito Santo utiliza o Paulo para nos tentar explicar um pouco mais de detalhes. Vou ler mais um bocadinho do que vai vir e encerramos. Não vou mais fazer comentários, só porque eu sempre que avanço, quando não estamos em aula ou assim, eu vejo como vai ficar este discurso e até fico mais feliz, não é? Já com vontade, mas tem que ser pianito, pouco a pouco. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou,
morreréis em vossos pecados. Lá está. Temos que crer, confiar. Isto é a palavra pistis, não? Lembrem isso. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. E é verdade, o Senhor Jesus já disse tantas vezes, mas enfim. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo eles, ele essas coisas, muitos creram nele. Isso é bonito. Muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá está. Com isso vou encerrar, porque sim, o capítulo ainda é comprido, mas eu gosto muito de permanecer na palavra de verdade, não é? Ser discípulos do Senhor Jesus, se permanecemos na palavra. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. Muito bem. Fiquemos com isso. Um abraço. Nos vemos para a semana, se o Senhor permitir. E um Aleluya, descanso, bom gloria descanso. a Assim, Deus. Deus Deus abençoe para vocês, todos. Boa semana. nossas famílias allá,